Um livro do autor que é outra coisa. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de A Despedida de Ulisses, de Francisco Moita Flores. Este livro do Moita Flores, para mim, foi uma surpresa. Eu estou habituada a ler os thrillers do Moita Flores. O Moita Flores tem sempre uma visão dos thrillers muito por dentro, porque ele foi da Polícia Judiciária, portanto, ele sabe como é que as coisas se passam dentro da polícia, mas a mim este livro surpreendeu-me por vários motivos. Primeiro, achei aqui uma ironia muito marcante no discurso do Moita Flores, coisa que não tinha notado nos outros livros dele. Ou seja, os outros livros dele são livros quase de factos, são livros escritos por um polícia, aqui são livros escritos por uma pessoa muito divertida, muito bem disposta e muito que sendo sarcástica, ao mesmo tempo vai ao ponto e vai ao elemento fundamental. O segundo facto foi ser um livro sobre a pandemia. E não há livros sobre a pandemia, ou seja, livros passados durante a pandemia, com todas as características que nós vivemos durante a pandemia, não existem. E este livro é sobre esse tempo. Este livro é a história de Ulisses. O Ulisses é um contínuo num ministério no Terreiro do Paço que se reforma. Reforma-se primeiro porque chegou à idade, já chega. Segundo porque ele quer ir pintar. Ele quer percorrer Lisboa e quer andar pelos jardins de Lisboa, andar pelos monumentos de Lisboa e pintá-los. Pois é, só que o Ulisses reforma-se e 2 dias depois nós estamos em pandemia. E portanto o Ulisses tem que ir para casa. E este livro é a vivência em casa dele com a mulher e a vivência dele da pandemia e de toda a família. Família essa que, para além da mulher, que é uma pessoa que trabalha numa escola e que, portanto, nos dá toda a indicação do que é que se passa nas escolas, têm 3 filhos. Uma que trabalha na Direção-Geral de Educação, novamente das escolas, uma que é médica e que trabalha nas urgências e que trabalha durante a pandemia e que os pais, por esse motivo, não a conseguem ver, e um terceiro que ainda mora lá em casa, ou por outro, vai lá à casa dormir, que é jornalista. E, portanto, aqui nós temos esta visão total do que se passou durante a pandemia. O problema das escolas e dos miúdos que vieram para casa e a adaptação do Ministério, dos funcionários, dos professores, dos próprios alunos a esta nova realidade. Temos a médica que vive toda aquela loucura que foram os hospitais naquela altura mais grave da pandemia e que ao mesmo tempo tem que lidar com as inquietações dos pais, nomeadamente as inquietações da mãe que acredita em tudo o que vê na televisão, e um filho, um jornalista que nos mostra que notícia é uma coisa, aquilo que sai cá para fora é outra e que muitas vezes a realidade é construída por aquilo que sai nos próprios jornais. O Moita Flores começa este livro pela corrida ao papel higiênico, eu já nem me lembrava, e depois vai buscar todas aquelas atitudes caricatas que todos nós tivemos durante a pandemia, porque foi algo que nos inquietou e que ainda hoje nos inquieta, e foi algo que acabou por nos tirar o chão de baixo e que acabou por nos mostrar o quão frágil e quão pouco nós podemos controlar a nossa vida e o nosso futuro. E ele vai buscar todos esses elementos para construir este livro. Tem um final muito comovente, tem um final muito que se notou que o Moita Flores foi buscar as suas emoções e a sua experiência pessoal e que faz com que nós, leitores, e todos nós tivemos experiências amargas durante a pandemia. Podemos não ter tido ninguém próximo que nos falecesse, mas todos nós conhecemos uma família onde faleceu alguém, todos nós estivemos separados dos nossos, todos nós estivemos afastados sem poder
estar com os nossos, e mesmo assim, muitas vezes, quando estávamos sem poder ter aquele contacto físico, nós portugueses, ou pelo menos que eu gosto tanto. Portanto, é um livro que vai buscar todas essas memórias e que vai buscar todos esses elementos. Eu acho que este livro é um livro para preservar para a memória coletiva, e é um livro que acaba por falar de todos nós e que acaba por, de alguma forma, ser o livro que todos nós gostaríamos de escrever, mas que não temos a capacidade nem o talento que o Moita Flores teve. Para além disso, é um livro sarcástico, portanto, é um livro que acaba, tirando a parte final, por não nos voltar a fazer viver aquelas angústias, mas por nos pôr a sorrir e a rir de nós mesmos, e essa é uma capacidade fantástica. É, pois, um livro de comédia negra, entre um contínuo, uma assistente operacional, uma funcionária da Direção-Geral de Educação, uma médica e um jornalista. As personagens principais são estas, e eles todos, estes 5, conseguem dar-nos a visão do que foi o país naquela altura e a visão da forma como várias pessoas e várias classes sociais geriram essa mesma pandemia. É, pois, um livro de humor negro, mas que nos dá essa capacidade de nos conseguirmos à distância rir de nós mesmos, o que é sempre muito saudável. É um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido, e a única coisa que eu espero é que nós não tenhamos ficado como a personagem, como este poema do Bertolt Brecht, que o Francisco Moita Flores põe logo no início do livro e que eu passo a ler. E diz assim: primeiro levaram os negros, não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora levam-me a mim, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Eu espero seriamente que a pandemia nos tenha ensinado que temos que nos importar uns com os outros, porque só assim poderemos sobreviver. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a despedida do Ulisses, do Francisco Moita Flores. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.